pena, estamos chegando à lição número 13 e a última parte desse trimestre, ou a última lição desse trimestre. E vamos tratar exatamente sobre o ponto sobre o qual tratamos todo o trimestre, no sentido de nos prepararmos para ele, o grande acontecimento, a volta do Senhor Jesus. Eu queria, nessa última lição, deixar com você algumas considerações. Eu diria 4 considerações que resumem o tema dessa semana sobre a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua segunda vinda. A primeira consideração é que a segunda vinda de Cristo já foi profetizada antes da própria primeira vinda de Cristo, quando ele nasceu da Virgem Maria. Esta profecia da vinda de Jesus, por exemplo, já estava na boca dos profetas e de personagens do Velho Testamento, não é? Nós temos o caso de Enoque, o 7º depois de Adão, que falou disso, está lá no livro de Judas 1, verso 14, né? Nós temos Isaías, que fala disso, no capítulo 13, 6 a 9. Nós temos Zacarias, no capítulo 14, verso 9. E nós temos um grande profeta que falou disso, que foi o profeta Daniel. Quando ele interpreta, no capítulo 2, aquela famosa estátua da cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas em parte de ferro, em parte de barro, e de uma pedra que vem e destrói aquela estátua. Aquela estátua representava os reinos deste mundo. E ele diz, esses reinos vão ser destruídos, virá uma pedra, e ela vai bater nessa estátua, vai formar um grande monturo, e ali nós vamos ter um império mundial que será o reino de Deus. E isso se concretiza na segunda vinda de Cristo. Então, no capítulo 2, nos versos 33 a 44, Daniel deixa isso muito claro, que essa pedra viria para destruir os reinos deste mundo. E Deus vai implantar aqui o seu próprio reino. Então, a segunda vinda de Cristo foi profetizada antes da primeira vinda de Cristo. Tal é a sua importância dentro dos planos de Deus. Segunda consideração da nossa discussão aqui, a segunda vinda de Jesus nos diz que o que começou bem vai terminar bem. Isso é maravilhoso. Perspectivas boas de futuro. O Deus que nos criou e de forma perfeita é o mesmo que vai voltar. João 1, 1 a 3, não é? Diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, mostrando a criação. É o mesmo Verbo que deu a sua vida por nós, que nos perdoou, que nos salvou, que nos dá a garantia da vida eterna. Então, a Gênesis e Apocalipse estão intimamente ligados. O mesmo Deus que nos criou e que começou tudo bem, e que o pecado infelizmente estragou, é o mesmo Deus que diz que tudo vai terminar bem, né? A volta de Jesus infunde em nós, então, esta verdadeira esperança, né, de Tito 2,13, aguardando a bendita esperança. Não é uma esperança qualquer, não é a esperança dos sociólogos, dos psicólogos, dos políticos, dos economistas. Esse é muito maior, transcende a todas elas. É a esperança de vida eterna, num lugar eterno, com qualidade eterna. Essa é a nossa esperança. Terceira consideração. A segunda vinda de Cristo será literal, pessoal e gloriosa. Isso é extremamente importante nos dias que estamos vivendo. Algumas novelas, alguns filmes, alguns livros estão difundindo por aí uma teoria de que a volta de Cristo será escondida. Alguns defendem uma ideia chamada rapto ou arrebatamento secreto. De repente, pessoas vão sumir aqui desse planeta e eles foram arrebatados para estar com o Senhor. A Bíblia não fala disso. A Bíblia fala de arrebatamento lá em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, mas em nenhum momento ela diz que isso será secreto. Então, quando vamos à Bíblia, nós descobrimos algumas coisas importantes. Primeiro, a volta de Jesus será visível. Apocalipse 1,7. Todo olho o verá. E não venha me dizer que esse é o olho da fé. Esse é, na verdade, um olho humano. Porque ele diz, todo olho verá, até os que o traspassaram. Vão ressuscitar para ver Jesus voltando. Por acaso essa gente que traspassou, que matou Jesus, que pregou Jesus na cruz, tinha fé? Então a volta de Jesus será visível, todo olho verá. Né? E Mateus 24, 29 diz que assim como o relâmpago sai do Oriente, se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, algo visível, algo notório por todas as pessoas.
Segundo ponto, Jesus vem em corpo. Atos 1, versos 9 a 11, os anjos disseram para os discípulos que estavam chorosos porque Jesus havia ascendido aos céus, os anjos disseram assim para eles: esse Jesus que subiu para o céu, e Jesus não era um fantasma, tinha um corpo, ele voltará para buscar vocês. E por último, dá para dizer, pela Bíblia, em Mateus 25, 31, que ele vem de forma gloriosa. Mateus 25, 31 diz que ele vem com os seus santos anjos, na sua glória, vem para buscar os seus escolhidos. E o último tópico, o número 4, a segunda vinda de Jesus trará vida aos que morrerem crendo nele. Isto é essencial para a nossa esperança. Quantos de nós perdemos pessoas queridas, parentes, amigos, alguns ceifados prematuramente pela morte? Isso nos deixa muitas vezes desalentados, tristes, mas não devemos ser como os descrentes, não é? Várias vezes aparece a expressão consolai-vos uns aos outros. E dessas vezes que aparece na Bíblia está relacionado com a morte, onde Paulo fala aos Tessalonicenses: consolai-vos com essas palavras. Que palavras? As palavras de que Jesus vai voltar e de que quando ele voltar, ele vai ressuscitar os que morreram nele. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E o mais glorioso de tudo isto é que Jesus deu provas disso, ressuscitando pessoas quando esteve aqui na terra. Ressuscitou Lázaro, ressuscitou o filho da viúva de Naim, não é? E o apóstolo Paulo amplia isso, e ele diz que essas pessoas que vão ressuscitar, elas terão um corpo glorioso, um corpo cujos efeitos do pecado não terão mais guarida, morada neste corpo, mas será um corpo transformado, perfeito, semelhante ao de Jesus. Que coisa maravilhosa. Que bom encerrar uma lição como esta, com essa esperança viva, uma esperança baseada na própria pessoa do Senhor Jesus. Ele é que voltará. E a propósito, quando a gente fala de sinais de volta de Jesus, sempre as pessoas se animam muito, e alguns se empolgam e começam a falar dos sinais, e alguns até falam ele vai demorar, outros dizem ele vai chegar logo, e muita gente se empolga muito mais com os sinais do que com o próprio Jesus. Então, deixaria uma pergunta para você discutir com os alunos no finalzinho desse trimestre, dessa lição. Quando nós falamos da volta de Jesus, o que é mais importante? O que está para vir? Os sinais, as profecias, e nesse trimestre estudamos muitas profecias do Apocalipse, que falam do tempo do fim, das coisas que virão ainda. Ou quem está para vir? O que ou quem? Essa é a grande questão. Sinceramente, eu creio que quem está para vir é mais importante. É o nosso Jesus. Aquele que viveu, aquele que morreu, aquele que ressuscitou, aquele que está no céu intercedendo por nós, o nosso querido Jesus, estará voltando para nos buscar, para estarmos com ele para sempre. Você e eu devemos estar preparados. Passamos nesse mundo, nossa vida aqui é uma passagem apenas, porque o nosso mundo é um mundo que ele está nos preparando. Que Deus abençoe, um bom final de trimestre para você, e a gente deve se encontrar no próximo trimestre, se Deus assim o permitir. Um abraço e até lá.